Olá, boa tarde. Agora são 6h15 da tarde desta quarta-feira, em plena reclusão pandêmica. Então, eu venho a vocês, mais uma vez, para ofertá-los mais um papo leve nesta live que eu faço aqui, né? Nos meus vídeos. Hoje, como sempre eu tenho feito, né? Eu faço a exposição de livros que eu termino de ler. E agora não vai ser diferente. Mais um livro que eu concluí a leitura e quero compartilhar com vocês o conteúdo desse livro, a importância do ler, da aquisição dos conhecimentos, não é? Fortalecimento da cidadania, saber as coisas, né? Brasil, uma história. 5 séculos de um país em construção. 500 anos, portanto, né, de vida da nossa pátria. 500. Brasil, uma história, 5 séculos de um país em construção. O autor é Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Eduardo Bueno é um jornalista. Eduardo Bueno é um jornalista. Né? E ele foi muito feliz na edição desse livro, uma vez que é um livro que eu nunca vi igual, quer dizer, a abordagem, porque é história. A tradicional história ensinada na escola, a história acadêmica, aquilo até enjoa, né? Até enjoa. Mas ele não, ele conta de uma maneira bem diferenciada, né? Ele faz a leitura da história do Brasil numa chave, olha só, numa chave jornalística. Uma chave jornalística. É igual eu faço com as minhas poesias, muitas delas sob a ótica jornalística também. E recheada de curiosidades investigativas. Bom, a história do Brasil tem 500 anos. Portanto, é muita coisa para falar. E o livro é um livro grosso, não é? Mas eu gostei muito do que vi aqui. É um livro que tem fotos, não é? Tem recheado de fotos, enfim. Gostei demais. E eu recomendo. Quem puder achar, compre, adquira. Brasil, uma história. 500 anos de 5 séculos de um país em construção. Essa tarja preta aqui em cima. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do livro, então. Se você atentar para um detalhe, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler o sumário do livro, porque o sumário desnuda o que é o conteúdo do livro. Né? Pelo sumário você conhece o livro. Por exemplo, pelo dedo você conhece o gigante, né? Então vamos lá. Por exemplo, o sumário dele é assim. Antes do Brasil, não existia Brasil. Era uma terra desconhecida antes. Quem habitava aqui, não é? Quem eram os ancestrais dos nossos índios? Ele fala aqui. Espetacular abordagem. Aqui nesse caso ele faz uma pesquisa muito a fundo, né? E mostra essa ancestralidade do Brasil antes do Brasil. O Brasil, depois vem o Brasil dos portugueses. Nós somos descobertos. Portugueses atravessam o Atlântico, vêm para cá, não é? Nas suas navegações conquistadoras e descobrem, lá em Porto Seguro, tal, descobrem o Brasil. Pedro Álvares Cabral. A partir daí, então, tem um período em que Portugal se acha o dono da terra descoberta. Em detrimento de franceses, ingleses, espanhóis, não é, que são seus rivais. Na sequência, né, vem o Brasil dos jesuítas. Fizeram um trabalho excelente de catequese e de humanização dos indígenas. Né, jesuítas. Aí lembra-se Padre Anchieta, né, Manuel da Nóbrega e por aí vai. Depois tem um período de expedições que adentram o Brasil, o interior do Brasil. Bandeiras e entradas.
Aqui o autor, na sua pesquisa, e você vê no livro essa publicação, existia atos de criminalidade feita pelos bandeirantes, pelas entradas, matavam, assassinavam. Bandeiras e entradas, bandeirantes. Mas de qualquer forma, eles avançaram no interior do Brasil, alargaram nossas fronteiras, demarcaram com as suas presenças, sobretudo e principalmente na exploração do nosso solo mineral, o ouro das Minas Gerais. Na sequência, pode ver que tem uma sequência temporal aqui, lógica, né? O Brasil francês. O Brasil francês. Quem se lembra do Conde de? Conde de. Era francês. Aí na sequência, o Brasil espanhol. Tratado de Tordesilhas, por exemplo, foi feito, foi firmado entre Portugal e Espanha, que separava o Brasil de norte a sul. A oeste daquela linha de Tordesilhas pertencia à Espanha. A leste, Portugal. Tá? Depois o Brasil holandês. Quem se recorda, estudou um pouquinho. A Holanda lá em Recife, Pernambuco, Olinda. Os holandeses estiveram por aqui. A corrida do ouro. Isso aí. Que terminou, despejou na Inconfidência Mineira. Tiradentes foi preso e morto, não é? A derrama dos portugueses da cobrança dos impostos em cima do brasileiro, né? Que era escorchante. O Brasil dos escravos, a escravatura. Aquilo vinha lá da África, os navios vinham abarrotados de negros escravos, que eram despejados aqui no Brasil para trabalhar nos engenhos de cana, nas plantações de café, dos coronéis do café, do latifúndio. O Brasil foi um dos últimos países que sustentou por algum tempo a escravidão, para depois aboli-la. A Conjuração Mineira. Uau! Foi Conjuração Mineira. Portugal estava escrochando em cima da gente aqui com seus impostos e a Conjuração Mineira foi um grupo ali, um punhado de brasileiros liderados pelo Tiradentes, que acabou sendo devastada e ele foi morto e esquartejado. O Brasil da família real, Dom João VI, seus filhos Dom Pedro I, com seu filho Dom Pedro II. A corte veio de Portugal para o Brasil, fugindo lá do Napoleão Bonaparte, na Europa. Vieram para cá, Rio de Janeiro. Aí no Rio eles trataram de estabelecer de vez, não é? Construir a infraestrutura de seu reinado português. Então arrumaram o Rio, sanearam o Rio de Janeiro. Dom João tratou de criar várias obras públicas, né? Biblioteca municipal, parques, avenidas, luminárias na rua, saneou, higienizou, porque o rio fedia nessa época, né? O rio fedia, nessa ocasião da família real chegando aqui. Então o rio passou por uma transformação estrondosa, assim nos moldes do que os europeus lá, os portugueses, os europeus estão acostumados lá com a França, com aqueles reinados da Europa, né, toda chique. Então eles trouxeram para cá essa ideia e implantaram aqui no Brasil. Brasil amazônico, meu Deus, Brasil amazônico, que persiste até hoje, né? Até hoje. Há um Brasil aí amazônico, até hoje. Depois do Brasil independente. Aí entra a República, não é? Dom Pedro fez aquele famoso ato, independência ou morte, né? Porque está sendo pressionado pela corte lá de Portugal, porque a corte voltou para Portugal. Dom João VI voltou novamente para lá. Foi quase que escorraçado aqui no Brasil, mandaram de volta. Mas o Brasil já estava evoluído, estava maduro. Aí vem a fase do Brasil República.
né? Brasil independente. A regência e as revoluções. O Brasil ficou sob o governo de uma regência. Uma regência, não é? Houve um regente, né, que comandou, governou enquanto aguardava a indicação definitiva do mandante, do príncipe regente, que era Dom Pedro, né? Era menor de idade ainda, né? Então, o Brasil Imperial, a regência e as revoluções, desculpe. Depois vem Brasil Imperial, o velho Estado Novo, o fim da era Vargas. Getúlio Vargas com sua ditadura, né? Reinou absoluto aí durante acho que 2 mandatos. E era um ditador. Quando se fala em ditador, a gente já lembra de 64. Não, o Vargas também era ditador. Foi. Depois vem bem a moderninha aqui, de Collor a FHC. Collor, caçador de marajás, mas entrou na bandalheira, roubou e foi execrado. Fora Collor. Aí assumiu FHC. A FHC fez o plano real, um monte de coisa. Finalmente o Brasil de Lula, de Dilma e do PT, que há pouco tempo atrás parece que chegou num fim, né? Terminou, chegou no seu ocaso, desgastou-se por si só, pelo que fez, pelos desmandos, pela corrupção, pela ladroagem, 13 anos, e hoje nós temos que admitir, né? Inclusive a esquerda também tem que admitir isso, tem que dar o braço a torcer, que acabou, o petismo acabou. O povo percebeu que o PT foi um grande mal para a nossa pátria, sendo liderado pelo Lula. Mas a esquerda hoje teima, é teimosa, a esquerda é teimosa, ainda quer se manter. O Lula livre aí, quer dizer livre entre aspas, não está livre de coisa nenhuma. Ele está sendo julgado ainda, está cheio de processos, ele não pode se candidatar, ele não é elegível não, mas ele é mentiroso e fica mostrando o seu perfil que está pronto para concorrer às eleições e tirar o Bolsonaro. Nada disso, isso é tudo bobeira, tudo besterol do Lula. Nada, ele não está com essa bola não, tá não. Entendam o que eu estou falando aqui, não está não. Lula ainda é um presidiário, está em liberdade, porque o Supremo Tribunal assim, bateu o martelo, ele tirou ele da prisão, mas ele tá com os processos nas costas ainda, não está elegível coisa nenhuma. Portanto, não dá bola porque ele está falando, não, é um paspalhão, bobalhão. Tá aí, gente. Então esse é o livrão que eu estou dividindo, compartilhando com vocês, né? Brasil, uma história. Brasil, uma história. 5 séculos de um país em construção. Vale muito a pena esse livro, a leitura dele. Se vocês acharem, comprem, adquiram e leiam. E tenho certeza que quem lê esse livro vai passar a conhecer mais profundamente os trâmites da história do Brasil. Bem acima dessa que é passada pela história acadêmica, tradicional da escola. Muito mais profundamente. Muito mais profundamente. O autor eu gostei demais. Muito embora, devo confessá-los, que ele, como jornalista, aqui, ele fala também da Revolução de 64. Ele fala dos movimentos da Tropicália, da Bossa Nova, fala. Muito bacana. Mas quando ele chega, anos de chumbo, essa expressão é usada pelo pessoal que não entende nada da Revolução Democrática de 64 e traveste a verdade com essa mentira. Ano de chumbo, ditadura, golpe militar. Não houve golpe e não houve ano de chumbo. O que houve foi uma perseguição, uma pegada dura naquele pessoal que estava fustigando o governo militar para derrubá-lo e implantar no Brasil uma república, não é, ditatorial, não é, do sindicalismo, não é,
do comunismo. Isso sim. Então o autor, quando ele fala desse aspecto, durante esse contexto de 64, eu não apreciei muito o que ele falou. Eu li, para saber qual é a dele. Até estava desconfiado. E bateu com quem está desconfiado. Bateu. Tudo aquilo que eu não prezo e deletei do livro. Mas ele fala que sim, viu? Eu até procurei aqui um pouquinho, mas não encontrei. Lula lá mais uma vez. A nova cartilha do PT. Subtítulos aqui do livro. FHC, eleição e perfil, o pai do real. O governo Itamar. O impeachment e os caras pintadas. Collor, era Collor. O caçador de Marajás. Quer ver? Todo o poder a Sarney. Eleição e agonia de Tancredo. Enfim, das diretas a Sarney. Muito bacana esse livro. Muito bem feito, elaborado. Gostei demais do trabalho. TV, a aldeia global. Entenda-se. Globo, acho que ele não quis ofender tanta Globo aqui, né? TV, a ideia global. Eu diria, se fosse o livro meu, Globo, aldeia global. Ou TV Globo, aldeia global. Não é? Ele fala aqui, rebeldes e malditos, a bossa nova, o Brasil tropicalista, assim, subgoverno Figueiredo, aí ele fala de todos eles, do governo Geisel, o sequestro do senhor embaixador, Lamarca e a guerrilha rural, fala aqui, ó. O país vai bem, já o povo, não é? Enfim, o governo Médici, olha só, governo Costa e Silva, a vitória da linha dura. Linha dura para quem devia, né? Linha dura para quem queria peitar o poder do presidente. Porque queria peitar os militares. Tomaram. Aquela história, chupa. Os anos de chumbo, tá aqui, anos de chumbo. Então, como todo livro, a gente lê e extrai dele aquilo que lhe interessa. No meu caso, que eu sou jornalista também, eu leio tudo, né? Para eu saber. Muitas vezes você se engana com certo autor, mas esse aqui não me engano. Tudo que eu li dele foi espetacular, menos a abordagem que ele fez jornalística dos anos de chumbo, do que eu chamo de Revolução Democrática. E ele chama de ditadura. Gente, vou encerrar aqui essa livezinha. Mais um livro divulgado para vocês. Quem puder achar, que ache. E leia. Some conhecimento nessa cachola. Conheça mais as coisas. Não é do teu país, né? É a nossa história. Nós fazemos parte dessa história. Nós somos agentes dela. Então, eu acho muito justo cada brasileiro conhecer bem, através das leituras, a história do seu país, da sua pátria. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. De cada 10 brasileiros, 2. Tá? Olha lá, hein? Conhece, através das leituras, a história da sua pátria. Salve o Brasil! Tá bom? Tchau. Obrigado pela atenção que vocês me dispensaram. Até o próximo livro.